Olá! Na aula de hoje, nós veremos as condições de otimalidade para problemas de programação não linear, considerando funções de várias variáveis, ainda para problemas sem restrições. Basicamente, serão dois resultados que nós veremos hoje, que nos trazem as condições necessárias e as condições suficientes para que um ponto seja um ponto de máximo ou de mínimo de uma função. Então, aqui nós vamos considerar f de x uma função de várias variáveis. Então, observem que eu estou usando x aqui com a letra maiúscula para denotar, então, que x é um ponto de várias variáveis, de várias componentes, tá bom? Então, para verificar a condição necessária, ou seja, para saber se x0 é um ponto extremo, então, é necessário que o gradiente nesse ponto x0 se anula, tá bom? A ideia é a mesma para funções de uma variável, já que para um ponto ser extremo para funções de uma única variável, a derivada f' desse ponto deve se anular. Então, aqui como nós estamos considerando funções com várias variáveis, a ideia da derivada é generalizada para o gradiente da função. Já vou relembrar a definição do cálculo do gradiente. Mas a gente viu também para problemas de uma única variável que saber que a derivada se anula num ponto não nos garante que esse ponto seja de máximo ou de mínimo, já que ele pode também ser um ponto de inflexão. E aqui com várias variáveis, a gente pode generalizar a mesma ideia, ou seja, se a gente souber que o gradiente dessa função se anula num ponto, isso não nos garante que esse ponto seja um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, a gente também vai precisar de saber do comportamento de uma função. Então, o nosso segundo teorema vai dar a condição suficiente, ou seja, para ter certeza que a informação de que o gradiente da função se anula no ponto nos garanta que esse ponto seja de máximo ou de mínimo, a gente precisa saber se essa função é côncava ou convexa nesse ponto também. Então, basicamente, serão esses dois resultados mais importantes que nós veremos na aula de hoje. Tá? E aí a gente precisa ver, então, como que faz para verificar se uma função de várias variáveis é côncava ou é convexa. Tá? Então, generalizando, aquela definição para uma função de uma única variável f de x, para máximos e mínimos ou extremos, também pode ser aplicada quando a gente considera o x de várias variáveis. Né? Então, por exemplo, considerando o ponto x1, x2, xn, ou seja, x é um ponto de n componentes, então uma função f vai ser convexa para cada par de pontos da curva, né? Então, o segmento que une esses dois pontos vai cair abaixo dessa curva. A ideia é a mesma do que a gente fez para uma única variável, só que agora a gente está olhando para o ponto que une as componentes dele ao f dele, certo? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, considerando um exemplo de 3 variáveis, né? Então, eu consigo ver, por exemplo, aqui esse paraboloide no R3. Aqui é um exemplo que já estou adiantando para vocês, que é uma função convexa, né? Então, ela vai ter esse comportamento de concavidade para cima. Então, dados dois pontos quaisquer nessa superfície, ou em curva, né? A gente pode pensar em curvas de níveis aqui nessa figura, né? Então, para cada xi fixo, a gente tem uma curva f de xi. Então, para cada um desse ponto aqui, né, cada dois pares de ponto, esse segmento que une esses dois pontos nessa superfície, ele vai estar acima da superfície ou sobre a superfície, né? Por exemplo, se a gente considerar um plano, vai estar no plano. Então, o plano, como a reta, ele é uma função de várias variáveis que é tanto côncavo quanto convexo, generalizando a ideia de que a gente demonstrou que a função afim, a função reta, é côncava e convexa, tá? Então, essa é a ideia de função convexa para várias variáveis. Da mesma forma, a gente generaliza para a função côncava, né? Então, a gente tem aqui uma função, um paraboloide com concavidade para baixo, é uma função côncava, como a gente já vai observar depois. E se você tomar dois pontos quaisquer aqui, você traçar um segmento ligando esses dois pontos, né? Ele vai estar abaixo dessa superfície. Então, essa é a ideia geométrica da definição de função côncava ou convexa para várias variáveis. Eu coloquei no R3, mas, na verdade, isso generaliza para o RN, tá bom?
E aí, da mesma forma que a segunda derivada ela nos dava informações sobre a convexidade ou a concavidade de uma função de uma única variável, isso aqui também pode ser feito para funções de várias variáveis. Então, para considerar a segunda derivada da função, a gente vai considerar a matriz hessiana. Já vou definir para vocês o que é a matriz hessiana. Então, a matriz hessiana, ela vai trazer as informações da segunda derivada de uma função f de várias variáveis. Então, vai ser o estudo da hessiana que vai nos dizer se a função nossa de várias variáveis é uma função côncava ou convexa. Aqui eu vou considerar, então, que a nossa função f é de n variáveis. A matriz hessiana, então, é a matriz definida pelas segundas derivadas parciais da função, e aí a gente faz o estudo no ponto em questão. Então, aqui, por exemplo, para n variáveis, eu tenho a derivada parcial de f com relação a x1, de f de x2 com relação a x1 e assim por diante, né? Aqui eu coloquei a notação em ∇f e ∇xi, mas eu poderia colocar com fxx ou fxy, que eu acho mais simples de escrever e de entender. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma função f que dependesse de duas variáveis, f de xy, calcular a hessiana seria, então, fxx, fxy, fyx e fyy. Certo? Então, ou seja, a primeira derivada com relação a x, derivo de novo com relação a x, depois eu pego a primeira derivada com relação a x e derivo com relação a y. Depois, na segunda linha, eu derivo a função de f com relação a y e derivo de novo com relação a x. Aí eu pego a segunda derivada a primeira derivada parcial com relação a y e derivo de novo com relação a y. Vamos fazer um exemplo depois, que aí vocês se acostumam, se familiarizam com essa notação. Se eu estiver pensando com uma função, por exemplo, de 3 variáveis, então a minha matriz hessiana vai ser uma matriz de ordem 3, tá bom? Então, eu vou ter a derivada parcial de f com relação a x e com relação a x de novo, a derivada parcial de f com relação a x, depois a y e depois a z. Derivo f com relação a y, faço a derivada segunda com relação a x, com relação a y e com relação a z. Derivo f com relação a z, derivo a segunda com relação a x, coloco aqui, com relação a y e depois com relação a z, certo? Então, observem que é xx, xy e xz, tudo x na primeira linha, yx, yz, tudo y na segunda linha, zx, zy e zz, tudo z na terceira linha. Fica fácil de lembrar assim, tá bom? Então, vai ser o comportamento da matriz hessiana com relação à sua... a gente vai ver o contexto de definida positiva ou definida negativa, para poder nos dizer se a nossa função f é uma função côncava ou convexa, tá? Então, nós vamos ter as seguintes definições. Então, uma função f é uma matriz estritamente convexa, se e somente se a sua matriz hessiana ela é positiva definida, como eu falei. Então, a gente vai ter que estudar se a função, se a matriz hessiana é uma matriz positiva definida ou não, tá bom? E ela vai ser convexa se ela é semi-positiva definida, tá bom? Então, estritamente convexa se ela é positiva definida, estritamente positiva definida. E ela vai ser convexa se ela é semi-positiva definida. Já já vamos entender. Esse sinal do semi é que vocês vão ver que vai ter a relação com aquele igual a zero, né? A gente estudava lá, se a segunda derivada parcial era maior que zero, a função era côncava, e se a segunda derivada parcial era negativa, a segunda derivada é negativa, eu tenho ponto de máximo. Então, a função era côncava. Se a segunda derivada é positiva, eu tenho ponto de mínimo, então a função era convexa. Era isso que a gente fazia o estudo para uma única variável. Então, aqui no RN, a gente também vai ter esse contexto da matriz hessiana, que nos está fazendo o papel da segunda derivada, ser também positivo ou negativo. Aí, num contexto de matriz positiva ou matriz negativa, então a gente precisa estudar o contexto de ser positiva definida ou positiva negativa. E aí, quando tem a igualdade no zero, lá a gente coloca o semi, tá bom? Essa é a ideia.
E da mesma forma, a gente tem a definição de côncava. Então, para ser estritamente côncava, a matriz hessiana deve ser negativa definida, e para ser côncava, negativa semi-definida, tá? Não se assustem, já já a gente lembra essas definições, certo? Então, um lembrete que eu vou colocar aqui, talvez alguns de vocês tenham visto lá em álgebra linear, talvez não, talvez esse contexto não é tão utilizado em álgebra linear, mas é um contexto que se define em álgebra linear. Então, uma matriz, ela é definida positiva se ela puder ser reduzida a uma matriz triangular superior utilizando as operações elementares, ou seja, aquele processo de triangulação que vocês faziam de escalonamento lá de matrizes para determinar a matriz identidade. Então, ao transformar uma matriz em uma matriz triangular superior, a diagonal principal dela vai ter elementos... vão ter sinais, né? Então, aqueles sinais daqueles elementos lá é que vai te dizer se essa matriz é definida positiva, né? Então, se a matriz é definida positiva, se somente se ela puder ser reduzida a uma matriz triangular superior, utilizando somente as operações elementares sobre linhas, ou seja, a adição a qualquer linha, elemento por elemento, de uma linha multiplicada por um escalar. E aquela diagonal precisa ter elementos positivos, tá? E uma matriz é definida positiva somente se todos os seus menores principais forem positivos. E outra maneira de verificar isso também uma matriz é definida positiva somente se os valores próprios, que seriam aqueles autovalores, né? Forem positivos, tá bom? Então, são 3 maneiras de verificar. Eu prefiro particularmente essa segunda, porque determinar autovalores e autovetor não é uma tarefa muito fácil, você precisa calcular o polinômio característico, achar as raízes, então eu acho muito trabalhoso. A primeira também não é muito tranquilo de se fazer, porque você precisa fazer lá os escalonamentos. Então, eu particularmente gosto da segunda definição, tá? Então, a gente vai utilizar essa segunda definição aqui para estudar a nossa matriz hessiana, ou seja, precisamos calcular os menores principais. Mas o que é mesmo os menores principais? Então, se a gente considerar, por exemplo, uma matriz de ordem n, A1, A12 até A1n, então os menores principais, lembrando lá da geometria analítica, são os determinantes daquelas submatrizes que você obtém eliminando as linhas e coluna. Só que aqui eu vou precisar do determinante, os menores principais de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Então, o menor principal de ordem A1, desculpa, de ordem 1, que eu vou chamar de A1, é o elemento A1, ou seja, a matriz de ordem 1. O A2 vai ser a submatriz de ordem 2 e o A3 a submatriz de ordem 3 e o AN vai ser a própria matriz A, tá? Então, por exemplo, olha, vamos considerar que a gente tem essa matriz A de ordem 3, tá? Então, essa matriz aqui, A de ordem 3, eu quero estudar se essa matriz é definida positiva. Então, tem 2 maneiras de estudar. A primeira, como eu falei para vocês, estudando o escalonamento dessa matriz. Então, aqui eu só vou ilustrar, não é necessário fazer esse exemplo, eu só vou ilustrar. Então, aqui, por exemplo, após aplicar o escalonamento dessa matriz aqui, eu a transformei em uma matriz triangular superior, e a diagonal principal dela tem elementos todos positivos, tá? Então, nenhum se anulou e todos têm sinal positivo. Então, essa matriz aqui é uma matriz definida positiva. Tá? Mas, como eu falei para vocês, eu prefiro a segunda forma, ou seja, se os menores principais forem positivos. Como a nossa matriz era de ordem 3, então o primeiro elemento lá, o A1, é o determinante do primeiro elemento, que é o A1, ou seja, determinante de 6, matriz de ordem 1 é o próprio 6. O determinante de ordem 2, então a matriz 6, 2 e 2, 6, que dá 32, e o A3, que é a própria matriz A, que tem determinante 288. Então, observem que esses menores principais, o primeiro é 6, o segundo 32, o terceiro 288, são todos positivos. Então, nesse caso, a gente conclui que a nossa matriz A, ela é definida positiva. Então, essa matriz aqui, se ela fosse a matriz hessiana de uma função, ela definiria uma função definida positiva, e aí você conseguiria concluir a concavidade dessa função, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês um teste que a gente pode aplicar, mas de forma rápida, para verificar se uma função é definida positiva ou definida negativa.
No exemplo anterior, eu mostrei um exemplo que era definida positiva, né? Então, quando todos os menores principais são positivos, né? Todos aqueles determinantes são positivos, a gente pôde concluir que a nossa matriz era definida positiva. Mas eu não dei nenhum exemplo para definida negativa, e a gente vai ver que esse sinal, ele precisa, dos determinantes, eles precisam se alterar de forma conveniente. Então, eu vou considerar essa proposição. Então, H para mim vai ser a matriz hessiana da função em um ponto A qualquer, tá bom? Vou colocar aqui só para, já que eu estava utilizando a notação de maiúsculo para ponto, vou colocar X aqui, ser X. Problema, só para caracterizar o ponto aqui de várias variáveis como sendo um ponto com letra maiúscula, tá? Então, vamos supor que eu queira estudar a concavidade da função em x0, por exemplo, tá? Então, a matriz hessiana, nesse ponto x, ela vai ser, dependendo do quantas variáveis tem, a sua matriz hessiana vai ser uma matriz n por n, tá bom? Então, eu vou considerar ΔK, vou chamar de ΔK, o késimo menor principal de A. Então, no exemplo que a gente acabou de ver, de uma matriz de ordem 3, a gente viu que ela tinha o ΔI, que era o de ordem 1, o ΔII era 2 por 2, e o ΔIII seria a própria matriz, tá bom? Então, a matriz no ponto X ela é definida positiva se esse menor principal é positivo para todo menor principal. Então, no exemplo que a gente acabou de ver, o ΔI foi positivo, o ΔII foi positivo, o ΔIII também foi positivo, e a gente concluiu que a nossa matriz era definida positiva. Então, quando isso acontece para todo menor principal ser positivo, a matriz é definida positiva. Quando isso não acontece, é porque podem acontecer deles serem todos negativos, ou pode ser que aconteçam que alguns sejam positivos e alguns sejam negativos, tá bom? Então, no caso em que acontece de serem alguns positivos e alguns negativos, e a ordem em que eles acontecem são a seguinte, olha. Então, eu vou considerar que ela é definida negativa, se ele é positivo, se os menores principais são positivos quando K é par, e se eles são negativos quando o K é ímpar. Né? Então, por exemplo, o primeiro deve ser negativo, o segundo positivo, o terceiro negativo, o quarto positivo, e assim por diante, tá? Então, somente nessa sequência, se trocar essa sequência, você já não vai poder garantir se a sua função se a sua matriz é definida positiva ou definida positiva. Tá? Então, voltando, destacando, se é tudo positivo, ela é definida negativa. Desculpa. Eu falei errado. Se é tudo positivo, ela é definida positiva, tá? E se alteram os sinais, para que ela seja definida negativa, ele deve começar com o primeiro negativo, o segundo positivo, o terceiro negativo, o quarto positivo e assim por diante. Todos os ímpares são negativos e todos os positivos, todos os pares são positivos, tá? Agora, se todos eles são negativos, ela é indefinida. Ou se não obedece também àquela ordem que eu defini aqui, ou seja, de par, ímpar e assim por diante, tá? Então, tudo positivo, definida positiva. Tudo negativo, indefinida. Se altera o sinal, dessa forma, é ímpar, negativo, par positivo, ela é definida negativa, tá bom? Se anular tudo, também eu não vou saber se concluir se ela é definida positiva ou definida negativa. Eu teria que fazer outros estudos. Então, esse é o resultado, que é o resultado mais importante que a gente vai utilizar da aula de hoje, para verificar se a função é definida positiva ou definida negativa, e com isso concluir se a função é côncava ou convexa. Eu peço que vocês anotem esse resultado aí e aprendam esse resultado, tá bom? Nós vamos fazer uso dele a partir de agora, né? Então, né, só para enfatizar, os menores principais, então, eles devem ser
todos positivos, né? Ó, o de ordem 1, de ordem 2, ordem 3, até o de ordem N. Todos são positivos, a nossa matriz é definida positiva, a nossa função vai ter esse comportamento, ela vai ser uma função convexa, tá? E quando eles se alteram, o primeiro é negativo, o segundo positivo, o terceiro negativo, ou seja, um de índice ímpar é negativo e um de índice ímpar é par, somente nessa ordem, a nossa matriz ensiana é uma matriz definida negativa, ela vai ter esse comportamento de ser côncava, tá? Então, a nossa função vai ser côncava, né? Se a sequência é correta, mas há determinantes nulos, observem que é estritamente positivo ou estritamente negativo. Se a sequência estiver correta e alguns deles se anularem, você não pode concluir nada, tá bom? E se a sequência for incorreta, você já também não pode concluir nada. A matriz é uma matriz indefinida, certo? Então, sequência incorreta garante que ela é indefinida. Agora, com a sequência correta e alguns se anulando, ainda assim ela vai ter chance de ser côncava ou convexa, mas o teste não funciona, não se aplica, tá? Então, vamos fazer um exemplo, vamos considerar uma função de duas variáveis, definida por 4x², menos 2xy, menos 5y², menos 6x mais 6y, menos 11 igual a 0. Então, façam junto comigo, vão pausando aí, e vai calculando essa matriz ensiana. Lembrando que a matriz ensiana é uma matriz de segundas derivadas, né? Então, a gente precisa calcular as derivadas parciais, né? Então, o comportamento dessa função é esse aqui, né? Então, já adianto que é uma função cella, ela tem aqui essa curva de crescimento aqui e essa de decrescimento, né? Então, a gente tem uma parábola com concavidade para cima aqui e uma parábola de concavidade para baixo aqui, tá bom? Então, a gente, de fato, vai ter que observar que nesse ponto aqui, essa função aqui é uma função indefinida, tá bom? Já adiantando esse resultado pelo gráfico, esse gráfico eu fiz utilizando o MATLAB, tá bom? Bom, lembrando então, como eu falei, a nossa matriz ensiana é a matriz, né, como a nossa função tem duas variáveis, ela é uma matriz de ordem 2 por 2, onde na primeira linha eu vou ter as segundas derivadas parciais da função com relação a x e depois com relação a y, e depois de y com relação a x e com relação a y também. Então, vamos começar calculando a nossa primeira derivada parcial, né? Então, a derivada parcial dessa função, né? Lembrando que quando a gente está fazendo a derivada parcial, com relação àquela variável, as outras variáveis são consideradas constantes e essas derivadas se anulam. Então, fazendo a derivada aqui, vai ficar, cai o 2 vezes 4, 8x, a derivada de menos 2xy, y olhado como constante, a derivada de x vai ser 1, então vai dar menos 2y. Isso aqui é tudo constante, vai para 0, menos 6x vai para menos 6, 6y tudo vai para 0 e a constante vai tudo para 0 também. Feito a derivada de f com relação a x, eu vou fazer a derivada de f com relação a x de novo, então a derivada disso tudo aqui com relação a x vai dar 8, e eu faço a derivada disso tudo aqui, ou seja, de fx com relação a y agora, então agora o x se torna constante, portanto a derivada disso aqui com relação a y vai dar menos 2. Vou fazer a derivada de f com relação a y, então, a derivada de f agora com relação a y, o x é constante. Então, isso aqui tudo vai para 0, isso aqui vai dar menos 2x, esse aqui vai dar menos 10y, esse vai para 0 e esse daqui vai para 6, esse vai para 0. Portanto, menos 2x menos 10y mais 6 é a derivada de f com relação a y. Vou derivar de novo essa função fy agora com relação a x, portanto, vai dar menos 2, e depois com relação a y, que vai dar menos 10. Então, agora eu já tenho o fxx, que é 8, o fxy menos 2, o fyx menos 2 e o fyy igual a menos 10. Então, agora eu volto e substituo na minha matriz ensiana. A minha matriz ensiana, então, agora é 8, menos 2 e menos 10. Eu já posso calcular os menores principais, seria o de ordem 1 e o de ordem 2, né? Para verificar se essa matriz é definida positiva, tá bom? Então, vamos estudar esses sinais, né? Então, aqui a nossa matriz H é de ordem 1, é o H1, é o formado pelo elemento o A1 ali da matriz, que é o 8, o determinante de 8 é 8 mesmo, ele é positivo. Fazendo o determinante de ordem 2, então vai ficar a diagonal principal menos a secundária, ele deu menos 84.
Então, observem que os sinais não são todos positivos, então eu não posso concluir que a matriz é definida positiva. Ele se alterna entre positivo e negativo. Só que o de ordem ímpar, que é o de ordem 1, é positivo, e o de ordem 2, que é par, é negativo. Então, eles alternam o sinal e não obedecem àquela sequência de ímpar negativo e par positivo. Então, o que que acontece? A nossa matriz H é uma matriz indefinida, tá? Corroborando, então, com aquela informação que eu tinha adiantado, que era uma função de cela, né? Uma superfície de cela. Para verificar qual era o ponto lá que altera aquela inflexão, o que a gente costuma fazer é estudar os pontos críticos e lembrando que os pontos críticos eles são analisados na derivada igual a zero. Ou seja, derivada para nós aqui, várias variáveis, é o gradiente. Então, o gradiente deve se anular, o zero aqui é o vetor nulo, tá? Porque a gente está com várias variáveis. E o gradiente da nossa função vai ser o vetor formado pelas derivadas parciais de primeira ordem. Então, o gradiente da nossa função aqui, ele tem o fx na primeira componente e o fy na segunda componente. Então, escrevendo essa relação aqui igual a zero, a gente vai ter, então, a resolução ali vai nos dar os pontos críticos dessa função. Então, considerando que a gente já tinha calculado a derivada parcial de f, né? Vou até copiar aqui do slide anterior, ó. Eu tinha aqui essa e essa. Eu vou jogar ela para cá. Eu não consegui arrastar as duas juntas. Assim, tá? Só para a gente relembrar ali que a gente tinha, então, as derivadas parciais da nossa função. Aí ficou animado ruim aqui, né? Então, a gente tem aqui a derivada parcial de f, né, na primeira componente do vetor gradiente, então vou copiar a derivada parcial de f. A segunda derivada parcial de f na segunda componente, isso aqui igual ao vetor nulo. Então, isso aqui é a equação gradiente de f igual a zero, tá? Então, isso daqui, quando a gente tem igualdade de vetores de duas componentes, a gente tem que ter a igualdade de cada componente. Ou seja, a primeira componente é zero, a segunda componente também é zero. Então, a gente tem esse sistema linear de duas variáveis resultante, cujo a solução nos dá x igual a 6 sétimos e y igual a 3 sétimos. Para facilitar, vocês podem resolver isso aqui utilizando uma planilha eletrônica, fazendo, por exemplo, ax igual a b, x é igual a menos 1b. Acha a inversa lá e multiplica pelo b constante aqui do outro lado, uma maneira fácil de resolver sistemas lineares, tá bom? Se você tiver dúvida, me procurem depois que a gente pode fazer isso, tá? Então, só para finalizar, a nossa matriz ensiana é a matriz 8, menos 2, menos 2 e menos 10. Observem que a nossa matriz ensiana, ela é constante, ela não depende nem de x e nem de y. Então, substituindo no ponto crítico dado, não vai se alterar, né? Já que ela é constante. Então, é a mesma matriz. E, então, nesse ponto, a gente acabou de estudar que a nossa matriz ela é indefinida. Então, esse ponto aqui é um ponto de inflexão, né? Um ponto em que a derivada da função se altera o sinal, tá bom? Então, a gente viu que não obedece àquela ordem. Então, esse ponto 6, 7 e 3 sétimos aqui, o ponto crítico dessa superfície, é um ponto de cela, tá? Então, eu já aproveitei nesse exemplo para estudar o ponto crítico da função também, tá? Não fazia parte do que pedia o exercício, mas eu já aproveitei para lembrar, porque no final ali da aula, no final dos exercícios, vocês vão precisar fazer esse tipo de estudo, tá bom? Aqui a gente tem mais um exemplo, esse segundo exemplo eu vou passar um pouquinho mais rapidamente, né? Depois vocês façam ele mais devagar. Então, a função agora é uma função 4xy, 72 dividido por y, 48 dividido por x. Então, observem que essa função 1 sobre y, 1 sobre x, ela é uma função que ela explode, né? Para cima e para baixo ali. Então, a gente tem essa função que vai dando esses picos aqui, né? Como se ela fosse hipérboles, né? Ramos de hipérboles. Então, a gente já espera que o comportamento dessa função aqui seja indefinido também, dependendo de onde você está estudando essa função. Tá? Então, o primeiro passo é calcular a matriz ensiana. A matriz ensiana também é uma matriz de ordem 2, já que a função é de duas variáveis.
Então, calculando aqui a derivada parcial de f com relação a x. Depois, derivo com relação a x de novo e com relação a y. Calculo a derivada de f com relação a y. Depois, derivo em x e em x em y. E aí, eu construo a minha matriz hessiana. Então, observem que, diferentemente do que aconteceu com o exemplo anterior, essa matriz hessiana, ela depende tanto de x quanto em y, né? A nossa derivada parcial em x e em x de novo, em x, ela deu 96 sobre x ao cubo. E a derivada parcial de y com relação a x, ela deu 144 sobre y ao cubo. Então, quando você for calcular o menor principal aqui, ele vai ser o 96 sobre o x ao cubo. E para valores positivos, ela vai ser positiva de x. E para valores negativos de x, ela vai ser negativa. E a mesma coisa com o de ordem 2, que vai depender dessa razão desse produto dos dois aqui, né? Então, a gente já observa que a gente vai ter problema aí. Essa função, a gente espera que ela não seja uma função, uma matriz definida positiva, tá bom? Então, como depende do ponto x e do y, na verdade, a gente precisa estudá-la, então, já nos pontos estacionários. Então, a gente precisa primeiro resolver a equação do gradiente igual a zero, né? Então, resolvendo o gradiente igual a zero, a gente tem esse sistema, que é um sistema que depende de x quadrado e de y quadrado aqui, né? Então, você vai fazer aqui as devidas multiplicações aqui em cruz, tirar o mínimo e resolvendo, tá? Resolvendo a equação, eu tenho x igual a 2 e y igual a 3, um único ponto estacionário dessa função. Então, substituindo o x igual a 2 e o y igual a 3 na nossa matriz hessiana, então, colocando aqui o x igual a 2, vai dar 2 ao cubo, e o y igual a 3, o 3 ao cubo. Então, observem que, nesse caso, a matriz hessiana, o H1, ela é positiva, tá? Então, o H1 é positivo nesse caso. E o H2, ele também deu positivo nesse caso. Então, no ponto estacionário, a matriz é definida positiva. Então, essa função aqui vai ser uma função convexa. Ela sendo uma função convexa, o nosso ponto estacionário 2, 3 é um ponto de mínimo, tá bom? Então, nesse caso, a gente conseguiu, dependendo de qual foi o ponto ali, no caso ela só tinha um ponto estacionário, o ponto era de mínimo, tá bom? Vou deixar como exercício esse aqui para vocês fazerem, tá? Aqui a gente tem um de ordem 3. Vou fazer então com vocês rapidamente também. Se a gente tem aqui um de ordem 3, lembrando então a nossa matriz hessiana, ela vai ser uma matriz de ordem 3, tá bom? Deixa eu ver se é 3. Não, desculpa. Ela não é 3 variáveis, é x1 ao cubo. Tá. Não, de ordem 2 também. Eu olhei esse cubo aqui, enxerguei x1, x2, x3. Então, ela é uma de ordem 2 também. Vou deixar para vocês fazerem, então. Ele tá pronto aqui no slide. Depois vocês dão uma olhada, tá? E vou deixar aqui alguns exercícios também. Olha, eu tô deixando uma série de exercícios, tá? Para que vocês pratiquem. Eu coloquei um de ordem 2, outro de ordem 2. Aqui tem um de ordem... temos dois de ordem 3, tá bom? Então, só para enfatizar aqui, a nossa condição necessária para que um ponto x0 seja, então, um ponto extremo, né? É que o gradiente se anula, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem ali, ó, por exemplo, para essa função convexa, o ponto 0, 0 é o ponto extremo, então a gente observa que a gente tem um plano tangente ali que é paralelo ao chão, ou seja, o gradiente se anula, né? E aqui, por exemplo, para essa função, a gente também tem aqui um ponto extremo de máximo, um ponto extremo de mínimo. Então, observem que o estudo aqui depende, ele é um estudo local, tá bom? Então, a gente vai estudar no ponto. Se eu fosse olhar essa função como um todo, ela não é nem côncava e nem convexa. Mas quando eu estudo nesse ponto, ela é uma função convexa, eu tenho um ponto de mínimo, e aqui eu tenho um ponto de máximo. Então, seria local, um ponto de máximo local, esse seria um ponto de mínimo global. Então, a gente observa que a gente tem outros máximos aqui. Então, tudo esse estudo depende do ponto em consideração. Por isso que a gente analisa os pontos críticos, calcula a matriz hessiana e substitui esses pontos críticos na matriz hessiana para poder estudar o comportamento da função nos pontos, tá bom?
Então, sempre a gente precisa saber a informação do gradiente ser zero, primeiro encontrar os pontos críticos e substituir na nossa matriz hessiana, tá? Aqui tem a demonstração do teorema. Eu não vou fazer essa demonstração porque eu acho que foge do escopo, eu costumo fazer quando a gente está de forma presencial. Para os curiosos, por favor, deem uma lida depois, tá bom? E aí eu vou colocar aqui as condições suficientes para ser extremo também, como eu já tinha colocado, né? Então, lá no início da aula, eu falei que a nossa função precisava ser côncava ou convexa para ter a condição suficiente garantida. Mas a gente aprendeu que para a função nossa ser côncava ou convexa, ela precisa ter uma matriz hessiana definida positiva ou definida negativa. Então, a nossa condição suficiente aqui, escrita de outra forma, é a seguinte, né? Então, dada uma função f que tenha derivadas parciais de segunda ordem definidas e contínuas ali, a condição suficiente para que o ponto estacionário seja um extremo é que a matriz hessiana ou seja positiva definida, e nesse caso o ponto é de mínimo, ou ela seja negativa definida. Nesse caso, o x0 é um ponto de máximo. Então, da agora para frente, o que a gente vai fazer para verificar se o ponto é de máximo ou é de mínimo calcula o gradiente igual a zero, calcula a matriz hessiana, substitui esse ponto crítico nessa matriz hessiana para verificar, então, se esse ponto é um ponto de mínimo ou de máximo. Se a nossa função for estritamente convexa, o ponto é mínimo global. E se a matriz for estritamente côncava, o nosso ponto é de máximo global. Isso vai acontecer quando a matriz hessiana for constante, ela independe do ponto, tá bom? Ou quando ela for positiva para qualquer ponto. Vou pular aqui a demonstração, que eu também não vou fazer a demonstração disso aqui. Isso aqui usa a série de Taylor, é meio chatinho para explicar, tá? E aí, como vocês observaram, né, dependendo dos exemplos que a gente considerou aqui, resolver aquela equação do gradiente igual a zero nem sempre é uma tarefa muito fácil, né? Porque o primeiro exemplo a gente resolveu de forma tranquila ali, era polinomial. A segunda, como eu já tinha uma função irracional, já complicou um pouquinho, eu fiz um pouquinho mais rápido a solução daquele sistema. Então, a gente vai ver dois métodos para resolver essa problemática, tá? Que é o método da busca por gradiente e o método de Newton, tá? O método de Newton multivariáveis nesse caso, tá? Só para finalizar, vamos fazer aquele exemplo de ordem 3 que eu falei, que está lá no slide dos exercícios que eu deixei para vocês fazerem. Como eu não fiz nenhum de ordem 3, vamos fazer esse daqui de ordem 3, rapidinho, tá bom? Então, aqui eu preciso fazer a matriz hessiana, então de ordem 3, então eu preciso das derivadas parciais com relação a x1, x2 ou x3, ou x, y e z. Eu usei a notação x1 aqui, não tem problema, tá bom? Então, o fx1 vai ser a derivada de tudo isso aqui com relação a x1, então vai dar 1 menos 2x1, o resto tudo zero. Com relação a x2, vai dar 2 mais... com relação a x2, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar o x3 menos 2x2, tá aqui. E com relação a x3, 0, esse daqui vai dar 2, esse daqui vai dar o x2, está aqui, esse 0, e com relação a x3, menos 2x3, tá? Então, aqui a gente tem a condição necessária, ou seja, gradiente igual a 0, a gente vai determinar os pontos extremos. Então, a gente tem isso daqui igual a 0... Portanto, a gente já tem aqui na primeira linha x1 igual a 0, né? E resolvendo esse outro aqui, a gente vai ter que a solução... x1 igual a 0 não, desculpa, é meio. Era 1 lá do outro lado, x1 igual a meio, tá? Então, a gente tem a solução em meio, 2/3 e 4/3. Façam utilizando o Excel, resolvendo x igual a menos 1b, que vocês vão determinar de forma mais rápida, tá? Fazendo as segundas derivadas parciais aqui, eu preciso fazer, então, a derivada desse aqui com relação a x2, que vai dar 0, depois com relação a x3, que vai dar 0 também, então vai dar menos 2, 0 e 0, tá? Depois disso aqui com relação a x1, olha, observe que dá 0 e dá 0, então aqui deu 0.
Com isso aqui, com relação a x2, agora vai dar menos 2. Então, tá aqui o menos 2. Já coloquei direto ali. E desse aqui com relação a x3, desse aqui com relação a x3 dá 1 aqui, portanto, deu 1 aqui na última. Depois dá a derivada de f com relação a x3 com relação a x1, depois com relação a x2, depois com relação a x3. Com relação a x1, ela não depende do x1, dá 0, então coloquei o 0 aqui. Com relação a x2, isso aqui vai dar 1, coloquei o 1 aqui. E com relação ao x3, isso aqui vai dar menos 2, eu coloquei o menos 2 aqui. Então, observe que a nossa matriz hessiana, nesse caso, é uma matriz hessiana constante, ela independe de xi, de x1, de x2 e de x3. Então, quando a gente substitui, né, ou quando a gente calcula a matriz hessiana em x1 igual a meio, x2 igual a 2/3 e x3 igual a 4/3, ela não muda o seu valor, ela permanece a mesma. Então, a gente estuda a matriz hessiana, verificando se essa matriz hessiana ela é definida positiva ou definida negativa, ou indefinida, né? Para ver se o ponto nosso em consideração aí, ele é um ponto de máximo, de mínimo, ou um ponto de inflexão, tá? Então, aqui a gente tem o menor principal de ordem 2, de ordem 1 é o menos 2, determinante de menos 2 é menos 2. O determinante dessa matriz de ordem 2 vai dar menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4, então deu positivo. E o de ordem 3 vai dar menos 6, tá bom? Dá para fazer aqui, ó, pelo método da primeira linha. Aqui vai ficar a menos 2 vezes o determinante da matriz de ordem 2, a gente já observa que dá menos 2 menos 1. Então, vai dar menos 4, menos 2 vezes menos 2, menos 4, menos 1, dá mais 3 vezes menos 2, menos 6, então o determinante de ordem 3, que é o determinante da matriz inteira. Então, observem que o H1 deu negativo, o H2 de ordem par positivo e o H3 deu menos 6, deu negativo. Então, ele começou pela sequência negativo, positivo, negativo. Então, quando ele obedece essa sequência, a nossa matriz é definida negativa. Então, se a nossa matriz é definida negativa para todo x1, x2, x3, né, já que independe de x1, de x2, x3, a nossa função é uma função côncava, estritamente côncava nesse caso, porque estritamente não mudam esses sinais aqui. Tá? Então, a gente pode garantir que aquele nosso ponto extremo ali, o x0, ele é um máximo global, tá bom? Aqui tem algumas observações, né? Se f for uma função côncava, essa condição também é suficiente. Foi o que a gente acabou de concluir, tá? Então, só estou registrado aqui, isso aqui eu já falei, depois vocês dão uma lida. E a gente vai fazer, então, agora o método da busca do gradiente e o método de Newton para a próxima aula. E aí eu peço que vocês determinem os pontos extremos. Eu deixei aqui no final dos slides também. Aqui, ó, tá? Então, eu peço que vocês determinem os pontos extremos, analisem. É o mesmo os exercícios que eu deixei lá atrás, agora há pouco, para vocês verificarem se a função é côncava ou convexa. Aqui eu quero que vocês apliquem, então, o teste dos pontos extremos nas matrizes hessianas, tá bom? Para verificar se eles são máximos locais ou globais ou pontos de inflexão, tá bom, pessoal? A gente finaliza, então. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Tchau, tchau.